Olá, olá, galerinha do sétimo ano, Escola Mestre Jesus. Primeiramente, bom dia. Aqui é o professor Newton para mais uma aula de História. Queridos, na aula de hoje nós vamos concluir o capítulo 14, Brasil Colonial, a expansão para o interior, certo? Então nós viemos conversando aí ao longo das aulas a respeito dessa interiorização, dos bandeirantes, da escravização de indígenas, a questão das drogas do sertão, a criação de gado, que foi muito importante, criação de gado e o tropeirismo, né, que foram fatores importantíssimos para entrar no território brasileiro. E hoje a gente conclui falando sobre as missões e reduções jesuíticas e sobre a resistência dos indígenas à escravidão, certo? Então, pegue o seu livro, lá na página 25, hoje vamos trabalhar da página 25 até a página 27, certo? Então, olha só, gente, as missões e reduções jesuíticas, no caso do Brasil, né, elas foram fundamentais, principalmente por duas razões. Primeiro, porque as missões tiveram um grande papel missionário, né, no desenvolvimento de aldeamentos, que vocês já sabem, eram aqueles lugares onde os jesuítas, as missões levavam os indígenas para que pudessem viver ali sob a desses religiosos, certo? E lá eles ensinavam esses indígenas a falar o português, ensinavam a cultura europeia, a religiosidade católica, né? Então eles catequizavam esses indígenas e também ensinavam, né? Então tinha uma questão educacional aí nas missões, certo? Inclusive, eles também, o outro fator que vai ser importante aí, que essas missões vão se tornar importantes, é porque elas vão fundar escolas no território da colônia, certo? Então, para o desenvolvimento intelectual, tanto de indígenas quanto de colonos, vai ser de extrema importância essas missões, certo? Então, gente, as missões aí, né, elas vão se espalhar por todo o território colonial e vão deixar isso a marca, né, na história do Brasil, e a gente pode, algumas dessas marcas a gente pode enxergar até a atualidade, como a gente vai ver daqui a pouco, um colégio em São Paulo, certo? Então, olha só, durante a administração do governador-geral chamado Tomé de Souza, tá, lá pelos anos aí de 1549, nós vamos ter os primeiros jesuítas vindo viver na colônia, vindo viver aqui no Brasil, certo? Esses jesuítas eles vão ser liderados por um padre chamado Manuel da Nóbrega. O Manuel da Nóbrega vem para o Brasil, né, comandando outros padres, e o objetivo da vinda dele, a tarefa que ele tinha que fazer, era justamente catequizar os indígenas, certo? Fora o Manuel da Nóbrega, nós vamos ter outro padre também que vai se destacar nesse processo, que é o José de Anchieta, que inclusive tem uma igreja católica no Conjunto Maguari com esse nome, né, ali no final da 13, tá? Então, o Manuel da Nóbrega, junto com José de Anchieta, eles vão fundar o primeiro colégio do Brasil. Olha a importância desses dois, né? O primeiro colégio do Brasil ali na região onde é a atual cidade de São Paulo. A intenção, né, o objetivo deles com essa escola era alfabetizar tanto filhos de colonos quanto os próprios indígenas, certo? É importante também a gente saber que no livro de vocês, na página 25, você tem lá uma imagem, tá? Do que aonde teria sido essa escola e tudo mais. E aí é interessante porque o povoamento daquela região vai se organizar a partir da escola. Então, eles vão construir as casas, as moradias ao redor da escola. E vai crescer o território as moradias, as pessoas que vão ver ali, até que se transforma em uma cidade, certo? Como a gente já falou, essas missões aí, elas se espalharam, né, por quase todo o território colonial. Então,
para que essas instituições funcionassem, tinha aí uma ampla estrutura que tinha como objetivo também organizar o trabalho que era realizado pelos indígenas. Então eles vão criar para o indígena uma disciplina, vão seguir os rituais católicos, mas também vão seguir aí um cotidiano de trabalho. Esse cotidiano de trabalho era regido através de doutrina religiosa. Então a gente pode dizer sim que esses padres das missões, eles se utilizavam da mão de obra indígena, tá? Não como escravizados, tá? Eles não escravizavam os indígenas, mas eles tiravam proveito dessa mão de obra indígena, desse trabalho. Então, para essas escolas, para essas missões, essas reduções jesuíticas sobreviverem, eles se utilizavam da mão de obra indígena. Inclusive, muitos desses padres ficaram conhecidos como senhores das drogas do sertão, porque como eles dominavam muitos indígenas, eles colocavam esses indígenas para colherem essas drogas do sertão e eles se transformaram em grandes comerciantes dessas especiarias, tá? Então a gente percebe aí que vai ocorrer um conflito entre os padres jesuítas e os colonos. Por quê? Porque os colonos queriam aí, se utilizar da mão de obra indígena escrava. Já os jesuítas queriam se utilizar da mão de obra indígena, porém eles queriam também catequizar esse indígena, eles queriam converter esses indígenas ao cristianismo, né? E para isso eles passavam a proteger esses indígenas da escravização que os outros colonos queriam manter. Por isso, então consegue entender aí esse problema, esse conflito entre colonos e jesuítas? Vamos lá. Os dois querem se utilizar da mão de obra indígena, só que os colonos querem escravizar o indígena. Já os jesuítas, eles querem, através do convencimento, através dos ensinamentos, se utilizar dessa mão de obra indígena, mas sem escravizá-lo, certo? E o objetivo deles também seria salvar a alma. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, deixa eu mostrar aqui, do colégio, né? Olha aí, ó. Aqui você tem a imagem da Companhia de Jesus na América Portuguesa, o padre Anchieta da Nóbrega, né? E Nóbrega, na cabana de Pindobuçu. Isso aqui é um quadro, está à exposição no Museu Paulista, tá? Já aqui do lado, a aldeia dos índios Tapuios, né? Cristãos. E aqui do lado, né? O Colégio São Paulo. O pátio do colégio é um sítio arqueológico onde foi levantada a primeira construção da atual cidade de São Paulo, quando o padre Manuel da Nóbrega e o então noviço José de Anchieta e outros padres jesuítas, a pedido de Portugal e da Companhia de Jesus, estabeleceram um núcleo para fins de catequização de indígenas no Planalto. Então você tem até hoje, né, um centro histórico lá em São Paulo. A última parte que nós temos para conversar hoje é sobre a resistência dos indígenas à escravidão. Olha só, gente. Depois que os europeus chegaram aqui no Brasil, né, eles vão promover uma mudança aí no modo de vida dos indígenas. No nosso caso aqui, lembra, de 1500 a 1530, o Brasil ainda não era uma colônia efetiva de Portugal. Só se torna uma colônia efetiva depois de 1530, nós já conversamos sobre isso. Então, durante esse período de 1500 e 1530, os indígenas vão ser utilizados como mão de obra, mas não mão de obra escrava. Esses indígenas vão ser utilizados principalmente na extração do pau-brasil, certo? Para convencer os indígenas a participarem, a realizar esse trabalho de cortar a árvore, transportar, colocar lá nas feitorias, né? Os portugueses vão trocar, vão dar presentes, né? Objetos aí de metal, machado, pentes, tecidos e tudo mais. Esse tipo de comércio a gente chama de escambo, né? Seria o comércio baseado na troca, certo? Então o indígena recebia objetos que para o indígena eram objetos valiosos e em troca exerciam esse trabalho para o português. A partir de 1530, com a ideia de efetivar a colonização do Brasil, aí já vem a ideia de capturar indígenas
para utilizar como mão de obra escrava. Então não tem essa de trocar, de doar alguma coisa para trabalhar, não. Eles querem o trabalho compulsório, querem utilizar o indígena como escravo. Então é nesse contexto aí que os jesuítas vão chegar ao Brasil. Nesse momento aí em que os colonos querem estar escravizando os indígenas. Só que o objetivo dos jesuítas, né, é de catequizar o indígena, de salvar, digamos assim, a alma do indígena. Então eles vão se posicionar contra a escravidão dos indígenas que os colonos queriam fazer. Tá? Então os jesuítas passam a catequizar esses indígenas, ensinar esses indígenas, como a gente disse ainda há pouco, eles criam escolas, eles vão cuidar dessa educação na colônia, tá? Para que esse indígena se convertesse à fé cristã e também realizasse trabalho, não como escravos. Tá? Então, mesmo a mão de obra, você já sabe que a mão de obra escrava africana rendia muito mais lucro do que a mão de obra indígena, certo? Nós conversamos sobre isso também. Porém, mesmo a mão de obra indígena sendo menos rentável, né, que a africana, a escravidão indígena ela vai existir na América Portuguesa e os povos, os indígenas, eles vão resistir, sim, de diversas formas aí a essa tentativa de escravização. Tá? A principal forma de resistência deles era por meio das fugas. Como eles conheciam o território, a partir do momento que esses indígenas conseguiam fugir, dificilmente eles eram recapturados, certo? Fora as fugas, nós vamos ter alguns movimentos de resistência, onde eles vão para a guerra mesmo, né? Vão lutar contra os portugueses. Basicamente, a gente vai ter dois movimentos que vão ter grande destaque na nossa história. Um a gente chama de Confederação dos Tamoios e o outro Confederação dos Cariris. Então vamos primeiro entender o que foi a Confederação dos Tamoios. Olha só, lá na região onde hoje é a Baixada Santista, a gente chama de Baixada Santista, né, no estado do Rio de Janeiro, a gente vai ter o início dessa revolta. Por quê? Vai ter um português lá, né, chamado João Ramalho, e esse João Ramalho ele vai tentar conseguir apoio de uma etnia indígena chamada Tupiniquim. Para conseguir o apoio dessa etnia indígena, o João Ramalho ele vai casar com uma indígena dessa etnia. Como ele casou com uma indígena dessa etnia, a ideia é que ele se torne um membro da aldeia, certo? E aí, uma vez dentro da aldeia, ele vai começar a usar a influência dele, né, a manipular os indígenas tupiniquins, tá? Para promover um ataque e escravizar outros indígenas de outras etnias, como por exemplo da etnia Tupinambá. Então ele se aliou a uma etnia, a etnia Tupiniquim, a ideia dele era escravizar a etnia Tupinambá, né, para utilizar como trabalho nas plantações, vender lá para as plantações de cana-de-açúcar e tudo mais, no atual estado de São Paulo, né, território de São Paulo. O problema é que num desses ataques, né, eles vão capturar o chefe dos Tupinambás. E esse chefe dos Tupinambás ele vai morrer no cativeiro por questão de maus tratos. E aí a etnia Tupinambá vai querer dar uma resposta, vai resistir à etnia Tupiniquim, certo? Então, esses Tupinambás, para resistir, eles vão se unir, tá? Com outras etnias para promover essa guerra contra os portugueses. Então, nós vamos ter várias batalhas, tá? Entre essas etnias. A confederação aí dos Tamoios estava formada por diversas aldeias, como a dos Tupinambás, a dos Gaiotaca, a dos Aimori. E eles eram liderados aí, né, por Cunhambebe. Cunhambebe vai se aliar aos franceses. Então, a Confederação dos Tamoios era um grupo de etnias indígenas contra os tupiniquins, e essas etnias indígenas vão se aliar aos franceses, que nós já conversamos sobre isso, né? O projeto da França Antártica também, certo? Só que, como vocês sabem, os indígenas e franceses vão ser derrotados pelas tropas portuguesas e a tropa dos tupiniquins. Com o outro momento de conflito, né, de guerra, a gente chama de Confederação dos Cariris.
ele vai ter início aí, né, porque é o seguinte, a ideia era impedir o avanço da ocupação de portugueses nas terras dos Cariris. Então eles vão se unir, né, a outro grupo, o grupo Tarairiu, aí vão atacar os colonos que estavam aí invadindo suas terras, né, vão atacar lá as moradias onde eles estavam vivendo. Isso aconteceu lá onde hoje é o estado do Rio Grande do Norte, tá? Do Paraíba, do Ceará. Então os ataques foram muito violentos, foram intensos. Então o governador geral ele vai precisar, né, pedir reforço dos bandeirantes lá em São Paulo para de fato conseguir dar fim a essa revolta dos Cariris, certo? Então dá para a gente entender o quanto os indígenas lutaram para não ser escravizados pelos portugueses, certo? Galerinha, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica hoje para vocês o exercício da página 27. Como eu disse, hoje nós encerramos o capítulo 14. Na próxima aula a gente já começa o capítulo 15. Fiquem com Deus e até a próxima.